TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Abençoados com todas as bênçãos. Uma saudação a todos vocês que nesse momento desligam os televisores, o celular e se dedicam exclusivamente a escutar o conselho da palavra do Senhor. Bem, não pensei que este tema fosse se estender tanto, mas o tema é Guardai-vos dos cães, parte 4. E é que estes cães têm feito tanto dano que o Espírito de graça em mim alcança e manifesta a inquietude de continuar expondo. Depois de tudo, isso foi o que disse Paulo. E quando disse, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor e Ele aclarará o oculto das trevas. E isso é o que temos vindo fazendo, aclarando o oculto das trevas, porque este povo, ao bom chamam mal, e ao mal chamam bom. Você pensa que porque em sua comunidade há 20 igrejas isso é bom? Não, isso é mal. Por isso é que o Espírito de Deus em nós é espírito de sabedoria, espírito de conselho, e quando alguém chega a ser iluminado, como o Evangelho da incircuncisão, alguém julga todas essas coisas. Por exemplo, eu vi um ônibus que dizia bem-vindo à melhor escola, a escola dominical. Aí é de onde eles destroem a mente da criança, falando para ela de Satanás, falando que Deus está bravo com eles, e não expõem a verdade. Assim que essas igrejas em cada esquina, isso é um veneno, seja católica, seja protestante, pentecostal. Eu penso que em seu tempo, bem, agora o dia está chegando. Isso vai desaparecer, a mentira será extirpada da terra, para que brilhe a verdade por todas as nações. Assim que a última vez estivemos falando, quero lhe trazer à memória que essas igrejas, todas juntas, lembram que servem a outro Jesus, não Jesus verdadeiro. E eles são de outro espírito. Por isso não nos entendem, porque são de outro espírito. Vem tudo diferente. E também estão em outro evangelho. Portanto, são 3 coisas que tem que lembrar: outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. Assim que não tem verdade em suas congregações. Então, estivemos tocando brevemente no aconselhamento pastoral. Esta é mais uma apostasia que se presta às igrejas para tanta maldade. Por exemplo, quem disse a um pastor desses que ele pode aconselhar uma família? Olha, o melhor conselho o dá a palavra do Senhor. Esse é o Espírito. Seu nome será Deus Forte, Conselheiro, porque Ele é o que te aconselha internamente. Por exemplo, quando uma mulher ou um homem me envia um e-mail de assuntos pessoais, nós estamos claros que eu não posso me meter nesse terreno. Assim é como os cães abusam das pequenas mulheres, como diz a palavra, se põe a pastorear, e então lhe diz que o marido não se deita com ela faz tempo e que não tem acontecido nada, então começa a aconselhar, começa uma transparência, um envio de sinais, e finalmente, às vezes, assim é que vem as infidelidades e os problemas em casa. Olha, o melhor conselheiro é o calqueio das quartas-feiras. Ou se não, olha, o espírito que está aí, teu espírito que está iluminado. E a quem peço conselho, então, se não me tem funcionado? Pois olha, procure tua mãe, fale com tua mãe. Ela não é iluminada. Bem, procure uma mulher de experiência nessa congregação que tu congregas, se você congrega.
Aí tem pessoas que o Espírito te pode enviar, olha, compartilha com fulano para ver que alivia a tua situação. Mas isso de aconselhamento pastoral, eu recebo que nenhum colaborador nosso cai nessa. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Isso de você se meter a falar com uma mulher, uma mulher que aconselha, assim que tome cuidado com isso. E sugira que ele procure na preciosa palavra que dá o aconselhamento. Por isso é que a primeira carta aos Coríntios diz que o Espírito veio a nós e nos foi feito sabedoria, santificação, redenção, justificação. Então, você tem todo o conselho com você. E você está completo. Não lhe falta nada. A única coisa que tem é que tirar as mentiras e a carne em situações que são passageiras. E tens que chamá-la assim, porque é passageiro, isso vai passar. Mas recebemos que tu não vais cair nesse espírito de aconselhamento pastoral. Então, a última advertência contra os lobos devoradores vamos encontrar em 2ª carta a Tessalonicenses, quando o apóstolo fez uma advertência de que iam escrever até cartas, diz ele. Mas com respeito, 2 de Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante, mas com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, todas as quartas-feiras e domingos, rogamos, irmãos, que não vos deixeis levar facilmente de vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, nem por espírito. Lembre-se que eles são de outro espírito, nem por palavra. Dessas pregações que te arrepiam os pelos e às vezes não tem nada de verdade. Nem por carta, aqui é que está a chave, nem por carta como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor está perto. Ninguém vos engane em nenhuma maneira, porque não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição. Bem, pois já está a apostasia. O filho do homem se manifestou, não achou fé na terra, o que achou foi apostasia. E como se formou essa apostasia? Bem, aqui o apóstolo, por exemplo, o Novo Testamento se compõe de 14 cartas. O Novo Testamento do ressuscitado. O Novo Testamento do Evangelho da Incircuncisão, que é de Romanos a Hebreus. Lembra que há 5 livros históricos que são Mateus, Marcos, Lucas, João e os Atos. Isso é a história do que aconteceu com os apóstolos, do que aconteceu na igreja e entrando Paulo, aí o livro termina e não tem despedida. O livro de Atos não tem despedida, porque Paulo deixou o fundamento, não se ensinou o fundamento. Todos lhe abandonaram e então, nesta época que estamos, é onde o livro dos Atos tem seu fim. A verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo, a congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos. Aí é que nós temos chegado perto, tanto na nuvem como fisicamente aqui na terra. Agora, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, de João, de Judas e Apocalipse, esses são os 8 livros restantes, que são os que se usaram para levantar a apostasia mundial, que durou até a vinda deste servidor. Desde aí, começou a trombeta a tocar e temos saído da apostasia e temos saído da falsidade. Eu fiz uma pequena recontagem para te mostrar o que diz essas cartas e o que diz Paulo. Por exemplo, se você ler a Tiago, capítulo 2, verso 24, você vai ver uma apostasia bem clara. Um ensinamento de Tiago, que diz que era irmão de Jesus de Nazaré, pastor judeu. Por isso, você vê que ele dizia ontem, não
com azeite e bem. Olha este ponto de apostasia. Capítulo 2, verso 24. Vós veis, pois, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E se o sistema, os cães, usam estes livros para ensinar suas diferenças, então aqui Tiago diz que tu não é justificado pela fé, senão pelas obras também. Mas quando tu vais ao perito arquiteto, lá em Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, no verso 28, concluímos, esta é uma conclusão paulina, concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Está me escutando, abençoado? Tiago disse que o homem não é justificado somente pela fé, senão pelas obras também. Mas o perito arquiteto, o apóstolo para nós, os gentios, nos diz: concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras. Sem as obras. Assim está o primeiro ponto de apostasia. Quer dizer que o livro de Tiago, isso é um lixo. Naturalmente, deixamos incluído aí para ver os erros que tem. Mas Tiago, para mim, não é um livro com revelação. Não, revelação tem o apóstolo Paulo. Este é um livro de um homem com um entendimento torto, cheio de legalismo, negando a verdade. Então, pegamos a Pedro, que é o próximo apóstata. E o outro ponto de apostasia, 1 de Pedro 5,8. Olha como diz Pedro. 5,8 diz: e sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, como um leão rugente, anda ao redor, procurando a quem devorar. Diz que anda como um leão rugente. Teve um louco por aí que escreveu um livro que se chama O Diabo Anda Solto. Não, o que anda solto és tu, mas o diabo foi destruído. Então, aqui diz que anda como um leão. E melhor, não é nem um gato. E cuidado, se é amansado. Se vê a apostasia claramente escrita pelo apóstolo Pedro. Por quê? Que diz o nosso perito arquiteto em Hebreus capítulo 2, verso 14. Posto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Então, em quem tu vais crer? Em Pedro ou Paulo? Então, o que vamos fazer com uma epístola como essa? Eu arrancaria e as colocaria. Mas, bem, a nós julgam que nós temos um livrinho bem fininho, que é a nossa Bíblia, tem 14 livros. E você sabe que não é assim. O que acontece é que nós dividimos, traça corretamente a palavra da verdade. Quer dizer que pode traçar incorretamente. E isso é o que aconteceu por 2000 anos. E agora viemos para corrigir todas essas apostasias. Por isso é que temos que continuar com os panfletinhos escritos, temos que continuar com o carqueio mundial, iluminando os olhos do entendimento das pessoas. Então, essa é a primeira carta de Pedro. Na segunda, também tem outra manifestação. Aí diz: o Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a tem por tardança. Capítulo 3, verso 9 diz: senão que é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem a quê? Ao arrependimento. Que diz a verdade escrita pelo apóstolo Paulo, o perito arquiteto dos gentios? Que diz? Diz: vos rogamos que nos reconcilieis com Deus. Vê a diferença? Arrependimento, a reconciliação. Reconciliação, como já temos dito tantas vezes, significa que tu nunca perdeu essa relação com Deus, porque tu fostes conhecido antes da fundação do mundo. Se rompeu a relação, e Paulo diz: volta, que já te tiraram o pecado do meio,
já destruíram ao diabo, já tirou o pecado, assim que já não há mais nada de que se arrepender. Aqui o que tem que fazer é se reconciliar. Diga comigo, reconciliação. Diz ao que está ao teu lado, reconciliação. Esse é o chamado da verdade do Evangelho da Graça. Bem, vamos agora à 1 de João. Esse é o próximo apóstata. João, capítulo 1, verso 8, diz: Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dizemos que não temos pecado. Bem, o pecado sem a lei está morto, mas como ele tem a lei em pé, pois para ele o pecado está vivo. O legalista crê em pecado, porque ele está afetado pelo outro espírito, que é o espírito de Moisés, o espírito da lei. Então, para eles, tu tens que dizer, não, eu sou um pecador. Por isso é que ele diz, se dizemos que não temos pecado, fazemos a ele mentiroso. Não, eu digo que não tenho pecado e faço a ele verdadeiro. Faço a Deus verdadeiro, porque isso foi o que ele veio fazer. Ele veio morrer na cruz para tirar o pecado, para que tu não tenhas que dizer, eu tenho pecado. Não, tu tens que dizer, eu tenho a perfeição que Cristo me deu. Eu sou um espírito justo, feito perfeito. O que fica são as impurezas do corpo, mas para essas vem a transformação. E vai me solucionar, mas eu não sou nenhum pecador. Então, este João foi uma apóstata tremendo. Então está segunda de João, sua segunda carta. Vamos pegar todas essas cartas e vamos aclarar o oculto das trevas. Segunda de João, no verso 7 ao 11. Diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui está a chave. Diz: quem faz isso é enganador e anticristo. Quando ele diz o enganador e anticristo, está se referindo a Paulo, porque você sabe que Paulo diz, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda se a Cristo conhecemos segundo a carne, já o não conhecemos assim. João, com outro espírito, com outro evangelho, com o legalismo, com a lei em sua mente, com o entendimento torto, pois lhe diz que os enganadores são os que dizem que Cristo não veio em carne. Bem, e em que vai vir? Ele veio, certo que veio em carne, mas depois que morreu, já não conhecemos assim, porque lá não estava a verdade, porque ele não foi cristão, Cristo não foi cristão. Ele não praticou o cristianismo, então como vais a conhecer segundo a carne? Acaba sendo um judeu, acaba sendo judaísmo. Por isso é que João diz, o que está com ele tem que andar como ele andou. Ele era judeu. E se te põe a imitá-lo na carne, acaba sendo um judeu. Por isso é que os cães estão em falsidade, porque não conseguem entender essas coisas. Então, ele diz, olha por vós mesmos, para que não pecais o fruto de vosso trabalho, senão que recebais galardão completo. Qualquer um que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo, ele se refere à lei, não tem a Deus. Persevera na doutrina de Cristo. Esse sim tem ao Pai e ao Filho. Aqui João nos divide. Ele põe o Pai e o Filho como duas pessoas. E depois ao Espírito Santo, terceira pessoa. Por isso te disse que o erro está nesses escritores. Por isso é que Paulo advertiu: não vos deixeis se levar facilmente de vosso modo de pensar, como se fosse palavra nossa ou carta nossa, dando a entender que vinha por aí escritores. E este é um deles. Aqui tem outro detalhezinho em sua terceira epístola. Diz no verso 7. Diz, porque eles saíram por amor do nome dele, sem aceitar nada dos gentios. Ele não queria saber dos gentios. Como quem diz que não aceitem nada desses cães. Tudo é dos judeus. Nós somos a verdadeira igreja, assim que não aceitem nada.
Então, vem e diz o verso 9: eu tenho escrito para a igreja, mas Diótrefes, ele gosta de ter o primeiro lugar entre eles, não os recebe, certo? Diótrefes era um discípulo de Paulo, e como ia receber? O expulsava da igreja. Aí mesmo o diz, não os recebe. Por esta causa, se eu fosse, lembraria das obras que ele fez, falando com palavras malignas contra nós. Esse não ficava calado. E não contente com essas coisas, não recebe aos irmãos, e aos que querem recebê-los o proíbe, e os expulsa da igreja. Claro, eu faria o mesmo. Eu os expulso, eu os tiro. Se não os tiro por bem, eu os tiro por mal. Mas eu não quero nenhum legalista na congregação falando falsidade. Porém, de Demétrio, que este era um judeu, diz: todos dão testemunho de Demétrio, e ainda a mesma verdade, e também nós damos testemunho. E vós sabeis que nosso testemunho é verdadeiro. Mentira. Tudo isso é mentira apostólica da circuncisão. Bem, agora o próximo que vamos pegar, e já estamos quase terminando, brevezinho, é Judas, capítulo 4. Olha como diz no verso 4, o verso 4, porque é um só capítulo. Judas, antes de Apocalipse, diz: porque alguns homens têm entrado escondido, os que desde antes haviam sido destinados para esta condenação, homens ímpios, que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam a Deus, o único soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava se referindo aqui aos discípulos de Paulo, e a Paulo, que diz que convertem em libertinagem a graça de Deus. Paulo fala bem claro da graça, diz: a liberdade, como diz Paulo em Gálatas 5, para a liberdade temos sido chamados. A única coisa é que não usemos a liberdade para a ocasião da carne. Paulo o diz claramente. Então, em Apocalipse, vou terminar. Este já temos tocado muitas vezes, que é o verso 1 do capítulo 1. Diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. A declarou enviando-a por meio de seu anjo. Veja que com Paulo não foi assim. Paulo diz: Jesus Cristo mesmo me subiu ao paraíso e me explicou tudo. E ele diz em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo adverte que se ainda um anjo do céu, porque já havia destruído os outros, diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, versos 6, 8, mas se há ainda nós, ou um anjo do céu, e olha o que diz João, que um anjo lhe apareceu, diz: vou anunciar outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema. Agora, Paulo não diz, Paulo diz, vos faço saber, no verso 11 do capítulo de Gálatas, diz: mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. João tinha que falar de um anjo que lhe apareceu. Paulo fala: a mim Jesus Cristo o revelou. Em quem você vai confiar? Vai continuar confiando nessas cartas? Olha, Apocalipse eu uso porque eu sou o único na Terra que tem autoridade para extirpar certos códigos que estão trancados aí. Mas isso é um livro que não é inspirado. Ao contrário, é um livro mal interpretado. Ao contrário, é um livro de confusão. Por isso é que João diz: vi, ouvi e não entendi. O que vai entender com essa mente religiosa que tinha? Não entender nada. Mas nós temos terminado com essa série dos cães. Os cães evangélicos, os cães pentecostais, os cães católicos, os carismáticos. Quanto cão há solto em teu país? Os canis municipais que há em teu país são pessoas indesejáveis. E Paulo diz que são fazedores de maldade. Cuidado com eles, não confie neles, que são fazedores de maldade. Eu declaro por este meio que todos os grupos chamados cristãos são
fazedores de maldade, são mentirosos, andam em falsa ciência, em amor fingido, e não honram o sangue de Jesus Cristo. Ao contrário, pisoteiam o sangue de Cristo cada vez que se reúne em seus serviços. Não tem verdade neles. Recebo que logo vem a transformação e os destapa de uma vez e para sempre. E reina a verdade absoluta do fundamento que nos deixou o apóstolo Paulo. Abençoados com todas as bênçãos. E se é até uma próxima ocasião. Até logo. Os amo muito.